Olá meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse vídeo a seguir traga algo novo para sua vida. Você que não faz parte ainda deste canal, peço que inscreva-se agora mesmo e não perca nenhum conteúdo novo nesse canal. Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. Eticamente não é nem correto a gente dizer assim, o culto tá bom, o culto... Por quê? Porque o culto não é pra gente, então a gente não deve emitir opinião sobre aquilo que não diz respeito a gente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Todavia, entretanto, porém, contudo, Deus é tão generoso que Ele nos permite tamanha sensação e saciedade num culto que é só dele. De forma que torna-se inevitável a gente não ficar numa atmosfera dessa e dizer, eita, que tá bom demais, hein? Tá bom que só. Eita, culto bom. Olha para quem está do seu lado e diga, que bom que você veio. Eita. Olhe de novo e diga assim, já pensou se você não vem? Deus me livre. Diga aí, Deus me livre. Perdeu uma bênção dessa, oh glória. Que noite bendita, que noite bendita. Eu estou temendo e tremendo, pastor Adelino. Vê se vocês vão entender o que eu vou dizer. Na condição de quem tem a responsabilidade de pregar, de ministrar o texto sagrado, eu, diferente da maioria de alguns colegas, né, de ministério, prefiro quando o culto não está tão bom. Você acredita? Eu vou falar bem rasgado. Abre aspas aqui para o que eu vou dizer e fecha, tá? Quando o culto está ruim, que tá brabo, que tá puxado, tá pesado, tá difícil. Aquele culto que você diz, Deus, cadê o Senhor aqui, Jesus? Todo mundo aqui já participou de um culto desse pelo menos uma vez na vida. Minha cunhada conta que uma vez ela teve num culto que ela clamava Jesus o tempo todo porque sentia uma resistência, um peso, uma ausência da presença de Deus muito forte. E aí ela começou a orar e ela dizia assim, Jesus, passa aqui, Jesus, passa aqui, Jesus. E aí ela disse que Jesus respondeu ela, aí eu já não passo há muito tempo. Sei o que você foi fazer aí hoje. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Só que contudo, num culto desse, quando você está presente numa reunião dessa, você pensa assim, puxa, talvez eu possa cooperar. Não é o que a gente pensa, Mag? A gente, olha, o Mag falou, é aquela impressão que a gente tem assim, não tem como piorar, eu vou ajudar. Mas num culto igual a esse, num culto igual a esse, eu não tenho nem condições de orar. Deus é minha testemunha do que eu estou dizendo aqui. E dizer assim, Deus, me usa. Não, nem essa ousadia eu tenho de tanto temor. Eu só fico assim, Deus, não me deixa estragar nada, não me deixa estragar nada, não me deixa atrapalhar nada. É de tão bom que é. Sabe por quê, irmãos? Porque num culto desse é inevitável. Você já está abençoado. Você não vai ser abençoado, você já está abençoado. Você já foi abençoado. Levante sua mão e dê glória a Deus. Dê graças a Deus, porque Ele não esperou o culto concluir para avaliar sua adoração. Ele viu o seu coração rendido e já tem derramado chuva de graça, chuva de bênção sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Que bênção. Então, como disse a pastora Genilda, ore por mim, que eu estou carente mais do que nunca das orações dos irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, versos de número 24 em diante. Perdão, última coisa antes do texto, porque depois da leitura não há necessidade de acrescentarmos mais nada que não seja tão somente a palavra. E eu gostaria só de dizer para vocês que eu trouxe alguns materiais aqui, rapidamente. É um compromisso que eu tenho, irmãos, não é nem só com a igreja, mas é com o campo missionário. Então por isso eu não posso deixar de fazê-lo. Porque todas as vezes que você adquirir qualquer um desses produtos, você entra comigo em território nacional, que é onde nós temos investido nos últimos 6 anos aqui dentro do Brasil, depois de investir internacionalmente. Nos últimos 6 anos o Senhor nos deu uma direção sobre a palavra que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a obra missionária no Brasil é extraordinária. Por exemplo, em áreas de selva, Mata Atlântica, extremo norte do país, ribeirinhos do Amazonas, sertão da Bahia, é onde estão alguns dos projetos de base mais consolidados que o Senhor tem nos permitido cooperar. Ao ponto de, ao longo desses 6 anos, tem nos permitido viver a erradicação da fome em bairros de até 5.000 pessoas. Onde crianças eram mortas, ou seja, o maior obituário. A estatística do obituário da cidade, ele era elevado, no sertão da Bahia,
por mortalidade infantil e a causa era desnutrição. E desde que a igreja entrou ali através da obra missionária, elas têm 5 refeições por dia. Ali criança não morre mais de fome. Então essa obra conjunta, é por isso que eu uso esse momento para falar sobre isso. Não é só moda, é um propósito, né? Então quando o culto acabar, aonde que eu digo que está? Na recepção, saindo por aqui, logo aqui? Aqui em cima? Pronto, vai estar aqui. Quem entrou por ali? Quem entrou por ali? Tá obrigado a sair por ali. Quem entrou? Eu tô brincando. Mas para quem desejar, vai estar no meu lado direito e seu lado esquerdo. Ó, tem o pretinho básico, que é uma malha. Na verdade não é malha, é moletim. Ele é grossinho. Isso aqui, como é que você chama esse vestido, Camila? Vou ali e já volto. Rapaz, a hora de você botar esse vestido, você tá pronta. Botou um tênis, uma sandalinha, vai ali e já volta, tá pronta. Tem esse outro aqui, que é a minha preferida, a bata do leão cravejado. Por quê? Porque ela não tem costura nenhuma na frente. Ela só tem esse corte em evasê atrás e a marcação da cintura na parte de trás. E por que não tem na frente, Camila? Porque eu descobri que isso chapa a barriga e afina a cintura. Diga aleluia. E tem essa outra aqui, ó, virtuosa de azê, baseado em Provérbios capítulo 31, aonde a gente menciona aqui as virtudes da mulher. Você não precisa deixar de ser feminina para ser uma mulher cheia de autoridade, cheia da graça de Deus. Esse tema e essa ministração, essa camisa, na verdade, ela foi um protesto que eu fiz durante 5 anos, quando eu percebi que a cultura do feminismo estava entrando entre as mulheres cristãs da igreja. Algumas até são e não sabem, né? E ali a gente ministrava sistematicamente sobre Provérbios capítulo 31, mostrando que a mulher, ela não precisa disputar posto nenhum, ela já tem o seu lugar. E é um lugar de honra, né? Então, se mais do que uma ideia, você entende as virtudes do propósito de vida de uma mulher de Deus, é sobre essa blusa. Tem até uma irmã aqui que já está com ela hoje. Está no brilho. Essa daí eu brinco com a galera, eu digo: você quer brilho, minha filha? Toma brilho para você. É essa camisa aí, ó. Amém, obrigada, gente. Vamos ao texto, João 19, verso 24 em diante. Vamos do 23 em diante. Quem achou, diga amém. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus aí nessa noite. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. João está impactado. E você percebe esse impacto que ele viveu na cruz do Calvário, ali no episódio do Gólgota, da crucificação de Jesus, pela maneira como ele faz o próprio relato de como as coisas se deram no dia da crucificação de Jesus. Você vai ver, por exemplo, ele impactado, não com a veracidade, né? Porque a veracidade ela se aproxima muito da verdade, mas com a verdade dos fatos. E é interessante falar sobre a forma como João está impactado no seu escrito sobre esse acontecimento. Ele revela isso, porque na verdade ele não conhece Jesus de agora. E até o que está acontecendo agora nos seus olhos, ou seja, no dia da crucificação, também não é uma coisa nova. Isso já havia sido predito pela boca não só do profeta Isaías, mas do próprio Jesus enquanto caminhava com seus discípulos. Jesus deixou claro essa hora. Você lembra, por exemplo, quando o próprio Pedro, ao ouvir o que aconteceria acerca dessa hora, tentou desencorajá-lo, dizendo: não faça isso contigo mesmo. E aí você lembra o Senhor respondendo para ele, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu que me serves de escândalo, compreendendo que não era apenas uma motivação da personalidade de Pedro, mas uma intenção e influência demoníaca para que Jesus não concluísse a obra do Calvário. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? A verdade é que todos os seus discípulos já estavam com ele há um tempo, e não era um tempo assim esporádico, era contínuo. Andavam com ele, dormiam próximo a ele, almoçavam juntos, tomavam café juntos, jantavam juntos, peregrinavam, caminhavam juntos, oravam juntos, subiam um monte juntos, desciam juntos. João, por exemplo, ele tem uma compreensão tão clara de que Jesus é o Filho de Deus, que ele já abre a narrativa do seu livro falando de forma totalmente diferente dos demais evangelistas. Ele, por exemplo, ele não vai trazer a genealogia de Jesus, ele não vai falar sobre o nome de Maria, não vai falar sobre o nome de José, quando está falando sobre o início, na biografia ali, no capítulo 1 do seu livro. Diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente dos demais, ele já vai dizendo: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em tudo isso você compreende a maneira como João tem uma visão esclarecida de quem verdadeiramente é o Filho de Deus. E isso por quê? Porque dentre todos aqueles que já caminhavam dentro daquela mesma cúpula ministerial que Jesus estava desenvolvendo, ele era aquele que ousava caminhar mais perto. Você vai ver, por exemplo, João na celebração da última ceia, tomando uma atitude que é no mínimo constrangedora entre dois homens. Você vai ver que na frente de todos os demais ali, ele faz questão de sentar ao lado de Jesus, se aproxima cada vez mais perto, e por fim, sem pedir permissão ou sem que seja feito um clima para isso, ele vai lá e encosta a cabeça no meio do peito de Jesus. Ô irmão, você tem que entender que eu não estou falando de um garoto, eu estou falando de um homem barbado, pegando assim do nada e colocando a cabeça no peito de um outro homem sentado na frente de mais 11 homens. Não é o tipo de coisa muito comum, mas ele ousava. Camila, mas a comunhão, o carinho sim, mas são apenas 3 anos e meio de convivência, porém uma convivência muito intensa, o que mostra muitas vezes que a base do relacionamento, ela não é determinada só pelo tempo, mas pela intensidade da entrega de cada um. Tem gente, por exemplo, que está na sua vida há anos, mas não tem uma intensa entrega. Há outros que já chegaram há pouco e já dizem o que veio, porque são intensamente entregues dentro do propósito que estão na vida das pessoas. E esse é o caso de João. Então por que eu estou querendo falar aqui sobre o impacto dele diante do que está acontecendo no Calvário? Porque João já conhece a palavra de cor, inclusive a palavra que ele mesmo está relatando aqui no capítulo 19, a palavra predita pela boca do profeta Isaías. Qualquer judeu da idade de 7 anos para cima já tinha por obrigação ter de cor os textos messiânicos dos profetas maiores. Então João tinha de cor o nascimento de Cristo, a sua crucificação e profeticamente a sua ressurreição. Aí não o bastante, depois de uma caminhada intensa de 3 anos e meio sendo mentorado diretamente pelo Filho de Deus, ele vai ver a manifestação do verbo vivo, ele vai ver Deus em carne em Cristo.
caminhando com ele, manifestando quem é o Pai através da vida, do dia a dia e da pessoa e da presença do Filho. É o próprio João que vai colocar isso de maneira muito simplificada para a gente entender, quando ele diz assim: olha, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. O que ele está dizendo? Nós não apenas ouvimos falar dele, caminhamos com ele, sentimos, tivemos noção do peso da sua glória. João foi um daqueles que participou da transfiguração em glória do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Então me deixa um pouco impressionada ver João impactado com aquilo que está acontecendo. Camila, e aonde ele aponta o impacto que ele está tendo diante da crucificação? Não é só por causa da dor, isso já é muito impactante. Ver quem você ama ser crucificado, ver quem você ama sangrar até a morte, ver quem você ama num estado de vitupério, de vergonha, exposição pública, sabendo que esta pessoa é inocente. Tudo isso já é o suficiente para abalar o emocional de João. Você tem que levar em consideração aqui que João renunciou à entrega de sua vida inteira para viver com Jesus. Eu estou falando de alguém que tinha um CNPJ, abre aspas aqui para entender o que eu estou falando. Estou falando de alguém que tinha uma empresa, que tinha uma rotina de vida, mas no dia que viu o chamado do Senhor, renunciou absolutamente tudo e fez deste homem seu herói, sua vocação, sua influência, sua entrega, seu tudo, seu tudo. Então imagine agora, o seu tudo está numa posição de impossibilidade de reação. Imagine o herói da sua vida está amarrado junto ao Calvário. E na verdade, quando Jesus faz isso, ele não está desmerecendo o poder que ele carrega, porque poder de verdade você descobre que uma pessoa tem, não é apenas quando ela tem o poder de fazer algo, mas é quando podendo ela escolhe não fazer, para manifestar a realidade do nível de controle que a pessoa tem sobre a situação. Você lembra, por exemplo, no Calvário, os soldados, eles diziam, bem como os judeus que haviam crucificado Jesus Cristo, eles diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí então. Se você realmente tem poder para isso, desce daí. E ele realmente tinha poder para fazer isso, mas ele não descia, porque quem tem poder de verdade tem o controle mesmo quando não exerce a autoridade do seu poder. Isso é poder, irmão. Isso é poder. Isso é poder. Poder para acusar e decidir perdoar. Isso é poder. Isso é poder. Poder para lançar fora e decidir dar mais uma chance. Isso é poder. Isso é poder. Poder para humilhar, para esmagar e ainda assim dar mais uma oportunidade. Isso é poder. E Jesus, ele manifesta a intensidade desse poder mesmo quando ele não está fazendo nada, mesmo quando ele permite-se ser amarrado. Camille, ele poderia não ter permitido? Poderia. Foi ele mesmo que disse para Pilatos, quando Pilatos, tentando livrá-lo do Calvário, disse para ele: tu sabes que eu tenho poder para te prender ou para te soltar. E aí ele vai interromper, né? Jesus vai interromper ele, vai dizer assim: poder nenhum você teria se do alto meu Pai não tivesse te dado. Aí ele continua e ele diz assim: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou, a minha vida eu entrego. Isso é que é poder. Isso é que é poder. É você saber que você tem o poder de sair, mas escolheu ficar. Isso é poder. É você saber que se você quisesse entrar na justiça hoje e botar o pau para quebrar numa afronta, numa difamação, alguma coisa que alguém fez contra você, você poderia ir lá e quem sabe até ganhar, mas Deus usou alguém e disse: fica quieto que eu vou julgar a tua causa. Aí você... Isso é que é poder. Controlar o ego, controlar a vaidade, controlar o eu. Irmão, quem controla isso é que é poderoso. Quem controla isso é que tem poder de verdade, né? E Jesus manifesta a intensidade desse poder mesmo quando ele não está fazendo nada. Agora, o que me impressiona é João caminhando com ele ao longo de toda essa jornada, sabendo quem ele é, desfrutando da sua glória, da sua autoridade, ainda assim conhecedor da palavra, tanto de Cristo na manifestação quanto o verbo vivo que se fez carne, mas também por citação dos profetas maiores, e isso inclui diretamente Isaías. Então ele, consciente de tudo isso, deveria na verdade estar tendo a sensação de um déjà vu no Calvário. Quem é que já teve um déjà vu? Vou falar francês, vai ver o sotaque. Déjà vu. O que é? Aquela sensação de que você já viu uma coisa que ainda não aconteceu, como se estivesse acontecendo de novo. Alguém já teve essa sensação? Parece que eu já estive nesse lugar, parece que eu já conheço fulano, parece que eu já fiz isso que eu estou fazendo aqui agora.
Coisas que às vezes você não fez, mas tem a sensação de que aquilo já foi feito. Então a gente chama isso de déjà vu. Então, numa perspectiva humanizada e natural, o que João deveria estar sentindo ao ver aquilo dali era a sensação de que ele já tinha imaginado aquilo na mente, ou que aquilo já deveria ter acontecido, porque ele tem todo o cenário e todo o relato de maneira profética, dita não só por Isaías, mas mencionada pelo próprio Cristo na primeira pessoa. Todavia, mesmo tendo todo o aparato, mesmo estando debaixo de uma palavra, o impacto daquilo que está acontecendo agora diante dos seus olhos mexe com a sua mente de uma tal forma que, ainda que ele veja e faça menção de que tudo que está acontecendo diante dos seus olhos é na verdade uma ação que já foi programada pela eternidade, predita pelos profetas, ainda assim ele fica impactado. Você vai ver o susto dele aqui, por exemplo, nos versículos onde ele manifesta as palavras de Isaías. Você vai ver, olha o testemunho pessoal dele no verso de número 35, ele diz assim, aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. O que ele está dizendo? Eu que sou testemunha ocular do que estou escrevendo para vocês na condição de ouvinte, estou dando testemunho de que o testemunho dele quando ele tinha vida era verdadeiro e que eram verdadeiras todas as palavras que ele dizia. Só que ele não dá esse testemunho só para a gente, ele está dando testemunho da própria impressão que ele está tendo do Calvário. Como quem diz assim, eu já acreditava que tudo que ele dizia era verdade, mas agora eu tenho certeza que é verdade da verdade mesmo, seu testemunho. Então ele está impactado com a realidade dos fatos, que outrora ele só conhecia traduzido em palavras. Completa para mim, por favor, que você vai entender. Ele está impactado agora com os fatos que estão diante dele, porque antes ele só conhecia isso traduzido em palavras. Complete aí, traduzido em? Mas o equívoco ou o comportamento de João, ele na verdade é um comportamento comum a todos nós que estamos aqui. Ouvimos falar das coisas, conhecemos as coisas, mas quando as coisas acontecem, ficamos impactados como se não soubéssemos que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia dito. Não é verdade? A gente fica impactado, a gente fica surpreso, a gente fica impressionado. Num exemplo aí de proporção menor, eu fico vendo às vezes irmãs que estão orando 10, 20, 30 anos pela salvação de um filho, de um marido, de um ente querido. Quantas vezes eu já presenciei isso? Eu me lembro que teve um culto que eu estava ministrando, e depois de ministrar e ter feito o convite para quem desejava entregar a vida para Cristo, veio de repente um homem, e Deus havia revelado que esse homem ia entrar de fora e ele ia entregar a vida dele para Cristo. Aí vem esse homem, quem ele era? Era um homem que nunca entrava na igreja, só deixava a esposa e pegava ela na porta quando o culto terminava. Neste dia o Senhor falou, alguém que sempre vem e te deixa e te pega e nunca entra, vai entrar hoje. Estou eu falando, não conheço, estava por divina revelação profetizando. O homem vem entrando, barrigudo, bigodudo, de bermuda, camisa aberta até aqui, se rende diante do altar e começa a chorar. O ciclo de oração naquele alvoroço, porque eu não conhecia, mas elas conheciam, era o marido da dirigente. Vem ele e se entrega para Cristo. Meu Deus do céu, a igreja enverga naquela alegria, porque todo mundo sabia o histórico da irmã, e esse homem nunca entrava na igreja. Nesse dia não só entrou, como reconheceu Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Rapaz, mas me chamou a atenção, porque todo mundo glorificando a igreja debaixo de peso de glória, e aquela irmã suspeitando. Eu vendo o povo chorar, o povo alegrar. Resultado, quando terminou o culto, ela me procurou, pediu para ele esperar no carro, veio falar comigo. Quando entrou na sala onde eu estava, ela disse, irmã, eu vim aqui para saber o que a irmã sentiu quando aquele homem entregou a vida. Irmã, eu senti alegria, senti a glória, senti o poder do evangelho, senti isso, senti aquilo, senti o que eu sinto quando a gente vê um salvo, né, entrando aí para a lista dos salvos. E ela disse, irmã, aquele homem é meu marido. Eu falei, que glória, irmã, a senhora não está feliz? Ela, eu não sei se eu estou feliz. Eu falei, ora, por quê? Ela disse, eu oro por ele há 30 anos. Há 30 anos. E eu dizia, então, irmã, Deus respondeu sua oração. Ela dizia, pois é, são 30 anos pedindo e nada. Aí hoje ele vem aqui e entra. Eu disse assim, irmã, ele vem aqui e entra, foi a irmã que acabou de dizer.
que está orando por ele há 30 anos. O que a irmã acha que Deus estava fazendo com as orações da irmã? Botando no lixão? Você acha que no céu tem lixão de oração? Irmã, eu tô preocupada. Será que ele vai converter mesmo? Eu falei, irmã, eu creio que ele já está convertido. Agora a irmã está precisando voltar às primeiras obras de fé. Mas o que é isso? É acostumar-se a ouvir, tornando aquilo que se ouve cada vez mais distante da realidade. João está impactado porque uma coisa é ouvir e outra coisa é ver cumprido diante dos seus olhos aquilo que Deus vem falando. Agora, você glorificou porque vai ver ainda não passou por isso ou isso ainda não cumpriu. Porque normalmente quem está habituado com a guerra, quando chega o dia do triunfo, suspeita da promessa. Quantas pessoas eu conheço que não conseguem se alegrar no dia da vitória? Por quê? Porque elas estão suspeitando daquilo que está acontecendo. Porque na verdade acreditavam de ouvir, mas não acreditavam que de fato aquilo poderia acontecer. Presta atenção. O impacto, presta atenção. O impacto daquilo que está acontecendo diante de João é tão grande, tão grande, tão grande, que a única coisa que faz ele manter o controle no Calvário é a ciência da palavra. Aonde estão os outros discípulos que caminharam com Jesus? Aonde estão os outros que estavam ao seu lado no momento em que ele foi capturado? Judas traiu, Pedro negou e o restante está assustado. Daqueles que não eram da família no Calvário, só perseveram João e Maria Madalena. Os demais, cada um saiu correndo para um canto. Está a sua mãe, que é da sua família. Aí dentro desse contexto que eu estou colocando não conta, porque mãe não tem comparação com nada nem com ninguém em lugar nenhum. Fora isso, está cada um para um lado. E por que isso está acontecendo? Uma vez que Jesus já havia falado todas essas coisas, depois no terceiro dia ele ressuscita. Eu vou voltar para João 19, mas só para você entender. No capítulo 20, Jesus já ressuscita. Palavra essa que ele já havia predito dentre os seus discípulos por 3 vezes. Ele mesmo na primeira pessoa deixou claro. Uma vez por um cenário, segunda vez linguagem figurada e terceira vez linguagem literal. Dizendo que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar dentre os mortos. Agora, está Jesus ressurreto, só Maria Madalena volta ao sepulcro a fim de cuidar do seu corpo. Olha que coisa interessante, ela está indo buscá-lo, ela quer saber aonde ele está. Vai ela até o sepulcro e Jesus já havia dito que ressuscitaria. Agora você vê, quando Jesus disse que ressuscitaria, eu estou falando de palavra. Quando Jesus disse que ressuscitaria, ele só ministrou isso aos seus discípulos. Completa aí para mim, por favor. Ele só ministrou isso aos seus? Só aos seus discípulos. Jesus nunca falou isso para os seus inimigos. Só que aquela palavra correu. E sabe quem guardou aquela palavra? Seus adversários. Tanto é que quando Jesus é sepultado, o que os fariseus pedem? Uma guarda romana para selar a pedra e vigiar. Olha o que eles diziam: faça isso, Pilatos, porque este aí quando vivia, olha eles lembrando o que Jesus falava, porque este aí quando vivia, dizia que ao terceiro dia ia ressuscitar. Agora você vê, a palavra da ressurreição não era para os inimigos, a palavra da ressurreição era uma promessa feita aos amigos, era uma promessa feita aos discípulos, era uma promessa feita a quem Jesus amava, só que eles não se lembravam disso. Está cada um num canto escondido. Agora os inimigos, os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes que entregaram Cristo para o Calvário se lembram do que ele dizia quando estava vivo. E por que eles se lembram? Porque eles não estão impactados no emocional com o que está acontecendo. Quando você não é impactado no emocional, você tem mais facilidade de guardar a consciência, você tem mais facilidade de guardar o que disseram e o que falaram. Na tricotomia do ser, espírito, alma e corpo, a emoção quando aflora é na alma, aí ela quer dominar sobre o corpo e sobre o espírito. É por isso que na ira a gente faz o que não deve, fala o que não deve, bate em quem não deve, entra onde não deve,
sai da onde não deve e depois a gente fica perturbado. Vai ouvindo aí. Maria vai procurar Jesus e ela sabia também da sua ressurreição, porque quando Jesus disse que ressuscitaria, disse para todos os que eram seus. Agora o inimigo lembra da promessa, mesmo que ele não creia, mesmo que ele ache que é alguém que vai roubar o corpo. O inimigo lembra da promessa, mas os filhos, os amigos, os discípulos, impactados por causa do cenário. Qual é a última imagem que Pedro tem? Qual é a última imagem que João tem? Qual é a última imagem que Maria tem do seu filho? A imagem de alguém que está roxo, cheio de edema, rosto lavado de sangue, cabeça com coroa de espinho, lateral transpassada com lança, corpo inchado, todo furado na mão, na cabeça, no pé. A imagem é terrível. A última imagem impacta mais do que os 3 anos e meio. Então o que é que eles têm? O que é que eles têm? Eles têm a imagem que impactou o seu visual. Mas é por isso que a palavra de Deus diz o quê? Diz o quê? Que aqueles que servem ao Senhor não podem andar por vista. Não podem andar por vista, tem que andar por fé. E quem anda por fé não anda pelo que vê. Quem anda por fé anda pelo que ouve. Vou falar de novo. Quem anda por fé não anda pelo que vê. Quem anda por fé anda pelo que ouve. E qual é o perigo de andar pelo que vê? Quem anda pelo que vê cumpre a concupiscência do corpo. A Bíblia diz que a concupiscência da carne e do corpo está onde? Nos olhos. Seu corpo, sua carne reage àquilo que você vê. Por isso, muitas vezes no culto a gente passa 80% do tempo de olho fechado, para não se distrair com nada, para se ligar tão somente com Deus, porque a visão ela tem o poder de desestruturar sua alma e o seu corpo. Quando você passa por um acidente muito desgraçado, com muito sangue, aquilo impacta seu corpo por causa do que você viu. A pessoa não precisa nem ser seu parente, a pessoa não precisa nem ser conhecido seu. O impacto da visão abala seu emocional. O impacto da visão mexe com o seu corpo, desestabiliza. Você começa a tremer sem querer, a chorar sem querer, a passar mal sem querer, a perna começa a bater uma na outra sem querer. Por quê? Porque você foi abalado por aquilo que você vê. Vai ouvindo. Maria, quando vai buscar o Senhor, até os inimigos lembravam da promessa, mas os discípulos não lembravam. E por que não lembravam? Eles estavam impactados por aquilo que viram. Quando ela saiu de casa, ela disse assim para as outras: vamos, eu vou buscar o corpo do Senhor. Aí levou especiaria, levou incenso aromático, levou linho. Para quê? Para limpar o corpo de Jesus e cuidar, porque no dia que ele foi sepultado foi tudo muito rápido, e ela quer ter certeza que ele teve o cuidado e a honra que todo judeu merece no seu sepultamento. Vai ela no caminho, Jesus já não estava mais lá, e eu acho isso lindo, porque ele não tinha obrigação nenhuma de ficar. Ele tinha levantado e ele já tinha que ir em direção ao caminho dos discípulos de Emaús para resgatá-los, porque o texto diz que àquela altura eles já estavam distantes de Jerusalém. Mas Maria vai atrasar a agenda de Jesus por algumas horas. Vai atrasar, Camila? Vai, porque ela vai fazer uma coisa que não estava no cronograma de Jesus, mas estava no cronograma dela. E para honrar o cronograma dela, Jesus honra seus princípios, que é qual? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Tá todo mundo dormindo, mas a mulher já acordada saiu no escuro e disse: eu vou lá buscar o corpo do Senhor. Os anjos que receberam ela, um assentado na pedra de dentro e outro assentado na pedra do lado de fora, eles estavam ali somente para rolar pedra, só para isso. Só que eles ficaram ali mesmo depois de ter rolado a pedra. Eles só foram ali para poder liberar a sepultura para o Senhor. Só que eles estão ali para dar notícia. Olha como é que é a agenda dos anjos, olha como é que essa agenda de Jesus mudou. Vai ouvindo isso aí. Quando ela chega, o anjo olha para ela e diz: por que tu procuras aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Mas até ela dar essa notícia e ela entender o que estava acontecendo, ela já tinha voltado em casa, já tinha ido de novo, já tinha chamado Pedro e João. Por fim, quando não ficou ninguém e ficou só ela na porta do sepulcro, o texto diz que ela ficou ali chorando, chorando, chorando. Entrou no sepulcro, saiu do sepulcro. Quando ela sai do sepulcro, ela vê de longe um homem e ela acha que ele é o jardineiro. Ele chama ela. Isso aqui é o princípio daquele que busca a Deus em movimento, que é qual? Pedir, pedir e dá-se-vos-á. Buscar aí, buscar aí. Jesus está ali fazendo o que, gente? O que? Só esperando Maria. Me mostra no texto alguma outra coisa que ele fez antes ou depois dela chegar. Nada, ele só estava esperando. Eu tenho para mim que isso não estava na agenda cronológica normal.
Isso aqui é Jesus dizendo: espera aí, que a mulher saiu de lá, ainda era escuro. Eu tenho que honrar a busca dela. Olha isso. Ela chega, aí ele olha de longe, ela pensa que é o jardineiro, e ele diz assim: mulher, por que choras? Eu digo que quando ele é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Ele sabe que a bichinha foi fazer lá, sabe por que ela está chorando, mas ele vai criando situações para ela intensificar o nível da busca. Isso aqui é igual Mateus capítulo 15, 21 em diante. Jesus sabe que você está buscando, mas ele não responde, que é para você intensificar e melhorar a qualidade do clamor. Mulher, por que choras? Aí ela diz: porque levaram o corpo do meu... levaram o corpo do meu... Ela já criou uma situação que não tem nada a ver com a palavra que o Senhor Jesus dizia quando estava vivo. Por quê? Porque quem está falando o que aconteceu com o corpo de Cristo é a alma de Maria, não é a sua consciência. Eis o problema de sermos impactados pela visão. Nessa hora deixamos a alma falar e não a consciência dizer o que está armazenado e o que está guardado. Lembra de José? Os irmãos trouxeram a túnica toda suja de sangue e perguntaram para Jacó: reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José. E impactado pela túnica, porque estava suja no sangue de cabrito, Jacó vai ficar assustado. Ele vai dizer o que, gente? Ele vai dizer: ai, é do meu filho José. Certamente uma besta fera o comeu. Foi despedaçado meu filho. Rapaz! O que ele criou? Por quê? Deixou a alma falar. Olha para quem está do teu lado e diga: deixou a alma falar. Quando você deixa a alma falar impactado pela visão, ela troca tudo. Maria já simulou um sequestro. Levaram o corpo do Senhor. Eu não sei, isso é alma. Isso é alma. Sabe o que é isso? Isso é alma traumatizada, sem governo. Porque o impacto da última coisa que viu está falando mais alto do que a última coisa que ouviu. Agora você vê o poder de guardar o que se ouve acima de tudo o que se vê. Ela olha para ele e diz: eu vim procurar o corpo do meu Senhor. Se o Senhor sabe aonde o levaram, me diga onde o puseram, que eu irei e o buscarei. Aí ele não fala nada. Como ele não fala nada, depois você vem em casa no capítulo 20. Ela vira, o texto diz que ela vira as costas e vai embora, ele não fala nada. Então ela já está de costas para ele. Aí ele diz assim: Maria! Rapaz, volta a cena para você entender. Ela está olhando para ele, dizendo: se tu sabes aonde o puseram, me diga que eu irei e o buscarei. Ela está olhando e não reconhece. Ela está vendo e não reconhece. Aí o texto diz que ela vai, quando ela já está de costa, ou seja, já não está mais vendo, mas ainda está. Tem coisa que está perto de você, mas Deus faz você pensar que está distante, que é para você melhorar o que você ouve. Quando ela já está de costas para ele, ele chama ela dizendo: Maria! Gente, não sou eu que estou inventando, está escrito no capítulo 20. O texto diz que virando-se, ela já gritava, tem ponto de exclamação, dizendo Rabone, ou seja, ela não virou e disse Rabone, não. De costas, quando ouviu a voz, ela reconheceu a voz. Quando lá atrás ele diz Maria, de costa ela já diz Rabone, mestre. E sabe por que isso é lindo? É Jesus confirmando que Maria é uma ovelha, porque ele disse: as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Pega na mão de alguém aí agora, e diga: não é por vista, diga: não é por vista, é por fé, é por fé. Tem uma palavra sobre a tua vida, tem uma palavra sobre a tua casa, tem uma palavra sobre o teu ministério, tem uma palavra sobre tudo aquilo que o Senhor te confiou, mas você está deixando a tua alma governar sobre a tua consciência, porque você tem andado impactado demais com o que você vê, com o que o jornal fala, com o que o âncora do telejornal diz, com aquilo que o jornal da tarde fala, com aquilo que as redes sociais apresentam, e aí você está pensando que está tudo acabado. Só que o Senhor está dizendo:
preserva a tua consciência. E como é que eu preservo a minha consciência? Preserva a palavra de Deus. Preserva a palavra de Deus. Conheça a voz que falou contigo? Oh, glória, paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Tive até que beber uma água para me recuperar. Rapaz, ó, mais um cadinho eu não pregava não. Ia ter que arrumar outra pessoa, que eu ia cair arrebatada, irmão. Faltou o som, mas isso aqui assim, ó. Que unção é essa? Que glória, que graça, que poder. Como eu estou feliz, que honra. Enquanto Mag cantava, e a composição dizia, né, sobre ter visto o céu do lado de dentro. Falei, Deus, deve ser alguma coisa parecida com o que está acontecendo aqui agora. Que coisa extraordinária. Nosso Deus, Deus abençoe essa igreja, pastor Adelino, pastora Genilda. Falei certo? Genilda, não é? Deus me livre errar seu nome, Deus me mata. Tanto carinho, né? Tanta honra. Deus abençoe, feliz demais. Vocês não estão mais felizes do que eu. Não estão. Mas não estão não. A outra ali está dizendo que está assim, não está não. Eu estou mais feliz do que vocês. Porque você vê, vocês são tão abençoados que vocês são uma das únicas igrejas que eu assisto culto ao vivo no YouTube. Eu acompanho. E não é só quando meu esposo prega não, é porque vocês são bênção mesmo. Quando calha de acontecer, de estar num aeroporto, alguma coisa, ou em casa por algum motivo, e tem culto aqui, é a primeira igreja que eu acesso para ser abençoada, e como eu sou abençoada. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos, é uma honra muito grande mesmo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Que culto abençoado, meu Deus do céu. O culto é para Deus, o culto não é para a gente, né? E assim, não seria nem correto, né? Vamos dizer assim, eticamente, celestialmente, ou seja, falando numa linguagem celestial, a gente não pode nem aferir sobre o culto. Eticamente não é nem correto a gente dizer assim, o culto tá bom, o culto... Por quê? Porque o culto não é pra gente, então a gente não deve emitir opinião sobre aquilo que não diz respeito a gente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Todavia, entretanto, porém, contudo, Deus é tão generoso que Ele nos permite tamanha sensação e saciedade num culto que é só dele. De forma que torna-se inevitável a gente não ficar numa atmosfera dessa e dizer, eita, que tá bom demais, hein? Tá bom que só. Eita, culto bom. Olha para quem está do seu lado e diga, que bom que você veio. E... olhe de novo e diga assim, já pensou se você não vem? Deus me livre. Diga aí, Deus me livre. Perdeu uma bênção dessa, oh glória. Que noite bendita, que noite bendita. Eu estou temendo e tremendo, pastor Adelino. Vê se vocês vão entender o que eu vou dizer. Na condição de quem tem a responsabilidade de pregar, de ministrar o texto sagrado, eu, diferente da maioria de alguns colegas, né, de ministério, prefiro quando o culto não está tão bom. Você acredita? Eu vou falar bem rasgado. Abre aspas aqui para o que eu vou dizer e fecha, tá? Quando o culto tá ruim, que tá brabo, que tá puxado, tá pesado, tá difícil. Aquele culto que você diz, Deus, cadê o Senhor aqui, Jesus? Todo mundo aqui já participou de um culto desse pelo menos uma vez na vida. Minha cunhada conta que uma vez ela teve num culto que ela clamava Jesus o tempo todo, porque sentia uma resistência, um peso, uma ausência da presença de Deus muito forte. E aí ela começou a orar e ela dizia assim, Jesus, passa aqui, Jesus, passa aqui, Jesus. E aí ela disse que Jesus respondeu ela, aí eu já não passo há muito tempo. Sei o que você foi fazer aí hoje.
Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Só que, contudo, num culto desse, quando você está presente numa reunião dessa, você pensa assim: puxa, talvez eu possa cooperar. Não é o que a gente pensa, Mag? A gente, olha, o Mag falou, é aquela impressão que a gente tem assim: não tem como piorar, eu vou ajudar. Mas num culto igual a esse, num culto igual a esse, eu não tenho nem condições de orar. Deus é minha testemunha do que eu estou dizendo aqui. E dizer assim: Deus, me usa, me usa. Não, nem essa ousadia eu tenho de tanto temor. Eu só fico assim: Deus, não me deixa estragar nada, não me deixa estragar nada, não me deixa atrapalhar nada. É de tão bom que é. Sabe por quê, irmãos? Porque num culto desse é inevitável. Você já está abençoado. Você não vai ser abençoado, você já está abençoado. Você já foi abençoado. Levante sua mão e dê glória a Deus. Dê graças a Deus, porque Ele não esperou o culto concluir para avaliar sua adoração. Ele viu o seu coração rendido e já tem derramado chuva de graça, chuva de bênção sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Que bênção. Então, como disse a pastora Genilda, ore por mim, que eu estou carente mais do que nunca das orações dos irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, versos de número 24 em diante. Perdão. Última coisa antes do texto, porque depois da leitura não há necessidade de acrescentarmos mais nada que não seja tão somente a palavra. E eu gostaria só de dizer para vocês que eu trouxe alguns materiais aqui, rapidamente. É um compromisso que eu tenho, irmãos, não é nem só com a igreja, mas é com o campo missionário. Então por isso eu não posso deixar de fazê-lo. Porque todas as vezes que você adquirir qualquer um desses produtos, você entra comigo em território nacional, que é onde nós temos investido nos últimos 6 anos aqui dentro do Brasil, depois de investir internacionalmente. Nos últimos 6 anos o Senhor nos deu uma direção sobre a palavra que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a obra missionária no Brasil é extraordinária. Por exemplo, em áreas de selva, Mata Atlântica, extremo norte do país, ribeirinhos do Amazonas, sertão da Bahia, é onde estão alguns dos projetos de base mais consolidados que o Senhor tem nos permitido cooperar. Ao ponto de, ao longo desses 6 anos, tem nos permitido viver a erradicação da fome em bairros de até 5.000 pessoas, aonde crianças eram mortas, ou seja, o maior obituário. A estatística do obituário da cidade, ele era elevado, no sertão da Bahia, por mortalidade infantil, e a causa era desnutrição. E desde que a igreja entrou ali através da obra missionária, elas têm 5 refeições por dia. Ali criança não morre mais de fome. Então essa obra conjunta, é por isso que eu uso esse momento para falar sobre isso. Não é só moda, é um propósito, Então quando o culto acabar, aonde que eu digo que está? Na recepção, saindo por aqui, logo aqui em cima, pronto, vai estar aqui. Quem entrou por ali? Quem entrou por ali? Está obrigado a sair por ali. Quem entrou? Eu estou brincando. Mas para quem desejar, vai estar no meu lado direito e seu lado esquerdo. Tem o pretinho básico, que é uma malha. Na verdade não é malha, é moletim. Ele é grossinho. Isso aqui, como é que você chama esse vestido, Camila? Vou ali e já volto. Rapaz, a hora que você botar esse vestido, você está pronta. Botou um tênis, uma sandalinha, vai ali e já volta, está pronta. Tem esse outro aqui, que é a minha preferida, a bata do leão cravejado. Por quê? Porque ela não tem costura nenhuma na frente. Ela só tem esse corte em evasê atrás e a marcação da cintura na parte de trás. E por que não tem na frente, Camila? Porque eu descobri que isso chapa a barriga e afina a cintura. Diga aleluia. E tem essa outra aqui, virtuosa de azê, baseado em Provérbios capítulo 31, aonde a gente menciona aqui as virtudes da mulher. Você não precisa deixar de ser feminina para ser uma mulher cheia de autoridade, cheia da graça de Deus. Esse tema e essa ministração, essa camisa, na verdade, ela foi um protesto que eu fiz durante 5 anos, quando eu percebi que a cultura do feminismo estava entrando entre as mulheres cristãs da igreja. Algumas até são e não sabem, E ali a gente ministrava sistematicamente sobre Provérbios capítulo 31, mostrando que a mulher, ela não precisa disputar posto nenhum, ela já tem o seu lugar. E é um lugar de honra, Então, se mais do que uma ideia, você entende as virtudes do propósito de vida de uma mulher de Deus, é sobre essa blusa. Tem até uma irmã aqui que já está com ela hoje, está no brilho. Essa daí eu brinco com a galera, eu digo: você quer brilho, minha filha? Toma brilho para você. É essa camisa aí,
Amém. Obrigada, gente. Vamos ao texto, João 19, verso 24 em diante. Vamos do 23 em diante. Quem achou, diga amém. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus aí nessa noite. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. João está impactado. E você percebe esse impacto que ele viveu na cruz do Calvário, ali no episódio do Gólgota, da crucificação de Jesus, pela maneira como ele faz o próprio relato de como as coisas se deram no dia da crucificação de Jesus. Você vai ver, por exemplo, ele impactado, não com a veracidade, né? Porque a veracidade ela se aproxima muito da verdade, mas com a verdade dos fatos. E é interessante falar sobre a forma como João está impactado no seu escrito sobre esse acontecimento. Ele revela isso, porque na verdade ele não conhece Jesus de agora. E até o que está acontecendo agora nos seus olhos, ou seja, no dia da crucificação, também não é uma coisa nova. Isso já havia sido predito pela boca, não só do profeta Isaías, mas do próprio Jesus enquanto caminhava com seus discípulos. Jesus deixou claro essa hora. Você lembra, por exemplo, quando o próprio Pedro, ao ouvir o que aconteceria acerca dessa hora, tentou desencorajá-lo, dizendo: não faça isso contigo mesmo. E aí você lembra o Senhor respondendo para ele, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu que me serves de escândalo, compreendendo que não era apenas uma motivação da personalidade de Pedro, mas uma intenção e influência demoníaca para que Jesus não concluísse a obra do Calvário. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? A verdade é que todos os seus discípulos já estavam com ele há um tempo, e não era um tempo assim esporádico, era contínuo. Andavam com ele, dormiam próximo a ele, almoçavam juntos, tomavam café juntos, jantavam juntos, peregrinavam, caminhavam juntos, oravam juntos, subiam um monte juntos, desciam juntos. João, por exemplo, ele tem uma compreensão tão clara de que Jesus é o Filho de Deus, que ele já abre a narrativa do seu livro falando de forma totalmente
totalmente diferente dos demais evangelistas. Ele, por exemplo, ele não vai trazer a genealogia de Jesus. Ele não vai falar sobre o nome de Maria, não vai falar sobre o nome de José. Quando está falando sobre o início, na biografia ali, no capítulo 1 do seu livro. Diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente dos demais, ele já vai dizendo: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em tudo isso você compreende a maneira como João tem uma visão esclarecida de quem verdadeiramente é o Filho de Deus. E isso por quê? Porque dentre todos aqueles que já caminhavam dentro daquela mesma cúpula ministerial que Jesus estava desenvolvendo, ele era aquele que ousava caminhar mais perto. Você vai ver, por exemplo, João na celebração da última ceia, tomando uma atitude que é no mínimo constrangedora entre dois homens. Você vai ver que na frente de todos os demais ali, ele faz questão de sentar ao lado de Jesus, se aproxima cada vez mais perto e por fim, sem pedir permissão ou sem que seja feito um clima para isso, ele vai lá e encosta a cabeça no meio do peito de Jesus. Ô irmão, você tem que entender que eu não estou falando de um garoto, eu estou falando de um homem barbado, pegando assim do nada e colocando a cabeça no peito de um outro homem sentado na frente de mais 11 homens. Não é o tipo de coisa muito comum, mas ele ousava, Camila, mas a comunhão, o carinho sim, mas são apenas 3 anos e meio de convivência, porém uma convivência muito intensa, o que mostra muitas vezes que a base do relacionamento, ela não é determinada só pelo tempo, mas pela intensidade da entrega de cada um. Tem gente, por exemplo, que está na sua vida há anos, mas não tem uma intensa entrega. Há outros que já chegaram há pouco e já dizem o que veio, porque são intensamente entregues dentro do propósito que estão na vida das pessoas. E esse é o caso de João. Então por que eu estou querendo falar aqui sobre o impacto dele diante do que está acontecendo no Calvário? Porque João já conhece a palavra de cor, inclusive a palavra que ele mesmo está relatando aqui no capítulo 19, a palavra predita pela boca do profeta Isaías. Qualquer judeu da idade de 7 anos para cima já tinha por obrigação ter de cor os textos messiânicos dos profetas maiores. Então João tinha de cor o nascimento de Cristo, a sua crucificação e profeticamente a sua ressurreição. Aí não o bastante, depois de uma caminhada intensa de 3 anos e meio sendo mentorado diretamente pelo Filho de Deus, ele vai ver a manifestação do Verbo vivo, ele vai ver Deus em carne em Cristo, caminhando com ele e manifestando quem é o Pai através da vida, do dia a dia e da pessoa e da presença do Filho. É o próprio João que vai colocar isso de maneira muito simplificada para a gente entender, quando ele diz assim: olha, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. O que ele está dizendo? Nós não apenas ouvimos falar dele, caminhamos com ele, sentimos, tivemos noção do peso da sua glória. João foi um daqueles que participou da transfiguração em glória do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Então me deixa um pouco impressionada ver João impactado com aquilo que está acontecendo. Camila, e aonde ele aponta o impacto que ele está tendo diante da crucificação? Não é só por causa da dor, isso já é muito impactante. Ver quem você ama ser crucificado, ver quem você ama sangrar até a morte, ver quem você ama num estado de vitupério, de vergonha, exposição pública, sabendo que esta pessoa é inocente. Tudo isso já é o suficiente para abalar o emocional de João. Você tem que levar em consideração aqui que João renunciou à entrega de sua vida inteira para viver com Jesus. Eu estou falando de alguém que tinha um CNPJ, abre aspas aqui para entender o que eu estou falando. Estou falando de alguém que tinha uma empresa, que tinha uma rotina de vida, mas no dia que viu o chamado do Senhor, renunciou absolutamente tudo e fez deste homem seu herói, sua vocação, sua influência, sua entrega, seu tudo, seu tudo. Então imagine agora, o seu tudo está numa posição de impossibilidade de reação. Imagine o herói da sua vida está amarrado junto ao Calvário. E na verdade, quando Jesus faz isso, ele não está desmerecendo o poder que ele carrega, porque poder de verdade você descobre que uma pessoa tem, não é apenas quando ela tem o poder de fazer algo, mas é quando podendo ela escolhe não fazer, para manifestar a realidade do nível de controle que a pessoa tem sobre
sobre a situação. Você lembra, por exemplo, no Calvário, os soldados, eles diziam, bem como os judeus que haviam crucificado Jesus Cristo, eles diziam, se tu és o Filho de Deus, desce daí então. Se você realmente tem poder para isso, desce daí. E ele realmente tinha poder para fazer isso, mas ele não descia, porque quem tem poder de verdade tem o controle mesmo quando não exerce a autoridade do seu poder. Isso é poder, irmão. Isso é poder. Isso é poder. Poder para acusar e decidir perdoar. Isso é poder. Isso é poder. Poder para lançar fora e decidir dar mais uma chance. Isso é poder. Isso é poder. Poder para humilhar, para esmagar e ainda assim dar mais uma oportunidade. Isso é poder. E Jesus, ele manifesta a intensidade desse poder mesmo quando ele não está fazendo nada, mesmo quando ele permite-se ser amarrado. Camille, ele poderia não ter permitido? Poderia. Foi ele mesmo que disse para Pilatos, quando Pilatos, tentando livrá-lo do Calvário, disse para ele, tu sabes que eu tenho poder para te prender ou para te soltar. E aí ele vai interromper, né? Jesus vai interromper ele, vai dizer assim, poder nenhum você teria, se do alto meu Pai não tivesse te dado. Aí ele continua e ele diz assim, a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou, a minha vida eu entrego. Isso é que é poder. Isso é que é poder. É você saber que você tem o poder de sair, mas escolheu ficar. Isso é poder. É você saber que se você quisesse entrar na justiça hoje, botar o pau para quebrar, numa afronta, Você que não faz parte ainda deste canal, peço que inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo nesse canal.